Bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, eu não sei quando você estará vendo esse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre a EBD da aula 15. E quem será o nosso personagem nesta aula 15? Que já vimos tantos personagens do Antigo Testamento, todos eles como os mensageiros de Deus, profetas. Já vimos sobre Elias, e colocamos nossa figurinha no lugar correto. Vimos sobre Eliseu. Depois nós vimos sobre a menina mensageira de Deus. Vimos sobre a difícil missão de Jonas. Vocês lembram dessa difícil missão de Jonas? Pois é. Depois dessa, nós vimos sobre Amós. Depois de Amós, fomos para Isaías, passamos pelo profeta, um dos que eu mais gosto, Jeremias. Depois pelos 4 meninos corajosos, mensageiros corajosos, Daniel. Depois fomos falar sobre a história de Ageu e Zacarias na reconstrução do templo. Falamos sobre a rainha Esther, novamente sobre Esther, junto com seu primo Mordecai ou Mardoqueu. A última aula, o tio Gilmar falou sobre Esdras e a lei de Deus. E enfim, nós chegamos na nossa penúltima aula da nossa revista. E agora, dessa vez, é sobre Neemias. E essa história acontece aqui, ó. Aqui está a figurinha de Neemias. E ela acontece. Aqui está a figura de Neemias. Essa história acontece também em Jerusalém. Beleza? O que vai acontecer na aula de hoje? Então, Neemias, a ajuda enviada por Deus. Por que será que Deus enviou esta ajuda para o seu povo? Eles realmente estavam precisando de ajuda? Veremos. Ah, e esses muros bonitos aqui, todos muito bem feitos, bem arquitetado, bem construído, né? O que isso tem a ver? Eu acredito que a maioria de vocês já devem ter assistido alguma outra aula sobre Neemias, não é verdade? Mas não desanima não. Fica aqui conosco e vamos até o final, tá bom? Então nós temos que entender o que estava acontecendo. Na aula de hoje, como nós falamos, vamos falar sobre Neemias, né? Neemias, ele também foi um daqueles que estava exilado e ele pertencia ao povo de Deus e depois de se cumprir a promessa de Deus, o povo de Deus começou a voltar para Jerusalém. O primeiro que trouxe o povo de volta, cumprindo a promessa de Deus, foi Zorobabel. Lembra que nós até estudamos uma das aulas e fica claro que Zorobabel foi aquele que Deus usou para reconstruir o templo. Lembra disso? Depois, o segundo povo que regressou para Jerusalém aconteceu sobre, vamos dizer assim, o comando de Esdras. E a terceira remessa do povo de Deus que volta do cativeiro para Jerusalém, ela é comandada por Neemias. Neemias recebe uma notícia de uma pessoa e fala da situação que estava muito ruim lá em Jerusalém. Fala que os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas, o povo de Deus estava passando por necessidade e isso deixou Neemias muito triste. Aí o rei viu para que ele trabalhava, né? Qual que era a função de Neemias? Você sabe, né? Ele era copeiro.
Então viu a tristeza de Neemias, o que está acontecendo? Aí Neemias contou o que estava acontecendo com o seu povo, e o rei autorizou que ele fosse até a sua cidade, voltasse para a sua cidade, cumprir aquilo que ele queria fazer, que era reconstruir, né? Porque até então a cidade, com os muros derribados, com as portas queimadas, o povo passando necessidade, era uma vergonha para o povo de Deus, né? Vamos ler lá Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, o que fala na palavra de Deus. Fala o seguinte: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então, quando Neemias soube da dificuldade que se passava o povo de Deus e a cidade qual Deus tinha escolhido, ele ficou profundamente triste com essa situação. Enfim, passada essa situação, Neemias chegou até Jerusalém e antes de ele fazer qualquer coisa, sabe o que ele foi fazer? Na cidade, em torno dos muros, ele foi inspecionar, foi ver qual que era a real situação que se encontrava os muros da cidade. E realmente estava bem feio. Só que nesse processo dele fazer essa inspeção, ele foi reunindo alguns judeus e foi animando eles. Falou: poxa pessoal, olha qual a nossa situação, né? Essa situação de vergonha. Porque, não sei se vocês lembram que nós já falamos isso em outras aulas, as cidades eram delimitadas pelos muros. E a cidade sem muro era uma cidade vulnerável. Facilmente o inimigo poderia entrar, saquear, né? Atacá-los, entendeu? Então, e Neemias começou a animar o povo. E o povo falou: não, Neemias, nós estamos junto com você nesse projeto. E aí Neemias foi o responsável para fazer a reconstrução desse muro, né? Tanto no planejamento como na liderança, enfim, Neemias foi esse homem que Deus levantou, né? Só que quando o Neemias fez isso, teve dois homens com os nomes bem esquisitinhos, um chamado Sambalate e o outro Tobias. Deixa eu confirmar aqui, mas acho que é esse nome mesmo. Sambalate e Tobias. É esse mesmo, Tobias. Eles falaram: que isso, como é que esses caras vão reconstruir esse muro aí? Sem chance. Eles chegaram até a interrogar Neemias, perguntando se o rei tinha dado ordem para ele fazer isso, sabe assim? Querendo realmente desanimar Neemias e o povo de Deus. Só que eles pensaram que assim, acho que isso aí é só papo, conversa furada, isso nem vai acontecer. Quando passou um tempo e eles presenciaram que realmente Neemias e o povo de Deus estavam já recomeçando a construir os muros, vendo a obra acontecendo, eles ficaram muito furiosos. E novamente voltou a, a falar palavras para que viesse desanimar Neemias e o povo de Deus. E até mesmo ameaças de atacar o povo. E aí, olha o que Neemias fez lá no capítulo 4, do versículo 4 a 5. Fala assim a palavra de Deus, ó. Vou ler aqui. Então orei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles. Esse deles aqui é sobre Sambalat e Tobias. E que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apagues seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores. Enfim, então, Neemias, mediante essa situação, orou a Deus e até clamou para que Deus se voltasse contra essas pessoas, né, que tentavam desanimar. E aí, ó, nessa imagem fica bem claro, o próprio povo que estava construindo, eles tinham em suas cinturas
armas, né? A gente consegue ver bainha, uma faca, uma espada, enfim, para que se eles fossem atacados, eles prontamente já se defendiam. E também existiu nesse processo um revezamento, sabia? Enquanto alguns estavam construindo, outros faziam a segurança. E depois essas turmas iam mudando. Quem estava construindo passa a fazer a segurança, quem estava fazendo a segurança passa a construir. E o mais legal de tudo isso é que o povo concluiu essa reconstrução do muro. E tem um detalhe: sabe quantos dias eles conseguiram reconstruir os muros e as portas da cidade de Jerusalém? Tudo isso aconteceu em apenas 52 dias. Exatamente. Menos de 2 meses. O povo de Deus realmente assumiu esta situação, eles se motivaram no Senhor, eles fecharam os ouvidos para os inimigos, eles se precaveram porque eles trabalhavam e estavam fazendo guarda e armados, mas eles ficaram compromissados com a obra e a concluíram. Muito legal, né? Para a gente finalizar, a gente sempre gosta de fazer algumas aplicações. O que essa história nos ensina, né? Neemias, então, foi aquele que fez o retorno para Jerusalém, né? O terceiro líder, vamos dizer assim, após o período que eles estavam como escravos, né? Da Babilônia, e depois vieram outros reis, né? Outros impérios. E aí Deus usou Neemias para reconstruir o muro e para acabar com a vergonha do povo dele. Então a gente vê que Neemias era um homem organizado, porque Neemias, ele, antes de começar, ele deu uma volta em torno da cidade, ele inspecionou, né? Então assim, ele tinha a parte humana, a parte, vamos dizer, técnica, mas em toda a situação, quando ele soube da notícia, ele orou. Quando ele chegou, ele animou o povo. Quando os inimigos atacaram, ameaçaram, desanimaram o povo, ele novamente voltou a orar. Então, Neemias foi um homem que Deus enviou para Jerusalém para que reconstruísse o muro, mas era um homem que nunca deixou de saber que tudo aquilo que ele pudesse ou que ele viesse fazer só conseguiria ter êxito, sucesso nessa tarefa, se o próprio Deus estivesse com ele e intervisse nessa situação. E a gente vê isso, Neemias constantemente orando. Então as aplicações, coloquei, listei 3 aqui que eu entendo como mais importante, que nós temos que aplicar na nossa vida. Importarmos com as coisas do Senhor. Neemias estava lá, ele era um chefe de um copeiro real, estava numa situação até que tranquila, ele era escravo, mas ele não era aquele que te fazia força abraçar nem nada. Ele podia falar, poxa, o povo lá está passando necessidade, lá está inseguro, vou ficar aqui onde eu estou mesmo. Nananina não. Ele ouviu essa notícia e ficou triste, né? Ele chorou, jejuou, se preparou, clamou ao Senhor e desejou fazer parte dessa reconstrução. Então Neemias, ele se importava com as coisas do Senhor. E nós também temos que nos importarmos com as coisas do Senhor. Não apenas com a nossa vida, não apenas com a nossa família, não apenas isso, né? Nós não podemos ser pessoas egoístas. Nós temos que olhar as coisas de maneira diferente. Outra coisa que eu acho muito importante, a gente pode aplicar na nossa vida, é isso. Porque lembra que ele incentivou as pessoas quando estavam fazendo a obra, né? Ele inspecionou, viu, chamou as pessoas, vamos lá, vamos fazer, vamos. Então, assim, quantas pessoas que você conhece que é servo de Deus e muitas vezes está fazendo algo que é correto, que é certo, e a pessoa está desanimada, ou outras pessoas criticam ela. E nós, como servos de Deus, temos que animar uns aos outros. Muitas vezes entre nós mesmos. Passamos por dificuldades, por medos, e
E muitas das vezes a gente age erroneamente, querendo tirar sarro um do outro, enfim, em vez de nós incentivarmos e entendermos a dificuldade do nosso irmão e ajudá-lo, não é verdade? Porque todos nós temos dificuldade. Então nós temos que incentivar as pessoas, ajudar as pessoas. E a terceira coisa é que não desistir por causa da dificuldade. O povo de Deus não pode ser marcado por um povo de desistência, mas um povo de persistência. Persistência na teimosia, não. Persistência porque nós temos fé. Não é verdade? E isso tem que ser uma coisa que tem que ser uma marca nossa, desde pequenininho. Eu sou uma pessoa que não desiste. Eu vou desistir sim. Não é nem desistir, é abandonar aquilo que é pecado, aquilo que é erro, aquilo que não agrada a Deus. Agora, aquilo que eu estou fazendo certo. E ainda que as pessoas estejam tirando sarro de mim, zombando. Ah, lá, ele é crente aqui na escola, só ele que é crente. Ah, ele não mente, ele não quer fazer as coisas erradas porque ele fala que Deus não gosta. Ah lá, o crentão, né? Então, você sabe essas coisas? Você não vai desistir. Se for para você ter menos amigos no ambiente que você vive, mas isso agrada a Deus, você vai fazer isso, beleza? Porque o que importa é agradar a Deus. E nós temos que lembrar que nós viemos nesse mundo para quê? Para louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e que nós possamos, assim como Neemias, fazer essas aplicações nas nossas vidas, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e um feliz dia das crianças para todos vocês. Estou com saudade. Tchau!